E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o curso. E agora eu vou entrar numa segunda etapa em que eu vou ensinar para vocês o Present Simple, que é o presente de sempre. Sim, Present Simple é o presente de sempre, você vai entender o porquê, eu vou te explicar. E você vai falar, pô, mas eu fiquei tão pouco tempo no outro. Sim, eu te expliquei superficialmente aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, a Nova tá errando tiro, o Illidan tá fidando, não sei quem tá morrendo. E aí, assim, a gente tava descrevendo o que tava acontecendo. Hoje a gente vai mostrar outra coisa. Então eu te ensinei muito por cima esse daqui eu vou te ensinar mais ou menos. E depois a gente vai juntar os dois e aí a gente se aprofunda. É essa mecânica. Por que eu preciso que você entenda os dois? Porque só colocando os dois um do lado do outro é que você vai entender a diferença entre eles e aí você vai conseguir estudar e aprender. Usando um de cada vez só e sem entender muito bem a diferença que eles têm, fica meio complicado você aprender. Para começar essa aula, eu vou te fazer uma pergunta que é a que eu mais adoro fazer para todo aluno, que é quando acontece o presente. Eu adoro fazer essa pergunta. Quando acontece o presente? Só para ver você com essa cara de agora e errou. O que acontece agora, o que está acontecendo agora é aquele que a gente viu nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. Ela está correndo, ele está atirando, ela está morrendo, o outro está fidando, o outro está... Entendeu? Quando você fala o tanque está castando tributo, ó, que coisa... Dá vontade de socar. Mas o tanque está castando tributo, a gente tá falando uma coisa que está acontecendo agora. Agora a gente tem um outro presente. Imaginem um símbolo romântico do infinito aqui ó, na frente de vocês, entre eu e você. A gente tem um símbolo do infinito que mostra uma coisa que sempre acontece, que acontece o tempo inteiro, que acontece de tempos em tempos. E que não necessariamente precisa estar acontecendo agora. Por exemplo, Fausto, você assiste anime? Não. Mas você assiste, sei lá, seriado? Sim. Você está fazendo isso agora? Não. Fausto, você assiste youtuber japonês? Sim. Você está fazendo isso agora? Não. Fausto, você trabalha? Não, eu só dou aula. Fausto, você, sei lá, come carne? Sim. Você está fazendo isso agora? Não. Tá vendo que eu não preciso estar fazendo algo para afirmar que eu faço algo de tempos em tempos? Então eu vou falar várias coisas que eu faço. Jogo HOTS. Eu jogo HOTS e eu falo sobre HOTS. São coisas que eu tô fazendo agora, jogando não, né? E eu ensino inglês também. Tô fazendo isso agora? Tô. Calha de eu estar fazendo, né? Calhou de eu ser um cara que ensina inglês e tá fazendo isso agora. Mas você percebe que são duas coisas completamente distintas? Sim. Eu estou ensinando e eu ensino. Se um cara me chamar para uma partida de LoL agora e eu for e você me telefonar, você vai me perguntar, Fausto, o que você está fazendo? Eu vou falar, estou jogando LoL. Porra, mas você joga LoL? Não. Olha lá, estou jogando LoL, mas eu não faço isso. Não faço e não quero fazer. Não tem nada contra quem jogue, mas eu não me interesso, eu não gosto. Então eu não jogo LoL. E por mais que eu esteja jogando no momento em que você me telefonar, não significa que eu faça isso sempre. Agora, se você me ligar agora e me perguntar, Fausto, você está jogando HOTS? Não. Mas você joga HOTS? Pra caralho. Sim, então existe uma diferença entre o que eu estou fazendo e o que eu faço. E hoje eu vou te ensinar a dizer eu faço, eu vou, eu trabalho, eu gosto, eu bebo, eu durmo, eu faço, entendeu? Dá pra você falar eu tô dormindo só se você estiver mentindo, né? Você falar eu estou dormindo agora, você tem que estar mentindo. Agora, se eu falo eu durmo pouco, eu tô mentindo? Não. Porque eu durmo eu faço sempre e não preciso necessariamente estar fazendo agora. Então quando eu pergunto para um aluno que chegou, tipo, caiu de paraquedas, e eu falo para ele, fala assim, eu não estou trabalhando agora, mas eu trabalho. E aí o aluno tilta e fala, não, pera, I am working, I working, I... Tá vendo que enquanto você não percebe que existem esses dois, você não consegue criar a necessidade de aprender os dois para ser capaz de construir os dois separadamente. E aí quando você vê um do lado do outro, a coisa começa a funcionar. Bom, a estrutura que eu quero que você aprenda é a seguinte. Como que você faz o present simple? Você só vai tirar o to do verbo, por exemplo, eat é to go e beber é to drink. Você vai tirar esse to e vai tacar do lado da pessoa. Acabou. Acabou. Então, to go vai virar I go, you go. We go, you go, they go. Cara, isso é lindo. Compara com o presente do português. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Você fala,
Você já falou isso na rua pra alguém? Vos ides, vos faz? Não, né? É, bom, o que nós temos aqui? A gente não fala tudo isso. Essas 6 a gente reduz em 3. Então eu falo eu vou, você vai, ele vai, a gente vai. E vocês vão e eles vão. Então a gente reduz 6 para 3 só. Então eu gosto, você gosta, ele gosta, a gente gosta. Enfim. Quando chega no inglês, a gente também reduz isso. E o inglês ele é quase perfeito. Ele quase não tem conjugação aqui. Aliás, em nenhum outro tempo e nenhum outro modo você vai ter conjugação. Só no presente você tem um pequeno deslize, uma pequena falha, que não precisaria nem existir se a gente parar para refletir e parar para pensar. Mas que bom que é menos, né? Que bom que você não tem que aprender eu vou, tu vais, nós vamos, eles vão. É só saber que quando você trata he, she e it, você tem que colocar um S aqui, ó. Tá? O do vai virar this. O do vai virar this. E como aqui eu omiti o do, esse S ele vai entrar no verbo. Oi? Entendi. Não precisa. Muita calma. Bom, ao longo do tempo, nos próximos vídeos eu vou precisar que você entenda que aqui entre o I e o go tem um do escondido. E eu preciso muito que você acredite em mim quando eu digo que entre o I e o go tem um do entre parênteses escondido. E eu preciso muito que você acredite em mim quando eu disser para você que entre o they e o go tem um do escondido. Por quê? Porque aí vai valer as 2 regras de ouro. A primeira que eu mandei você anotar na última aula. Toda negativa se faz com not depois do auxiliar. Então você coloca um not depois do do, negou. E a segunda regra que você vai anotar hoje no papel e vai colocar na parede do seu quarto é que toda pergunta se faz com not, com o auxiliar antes do sujeito. Você joga o auxiliar para frente do sujeito, caso tenha, né? Lógico. Então esse do que estava aqui no meio escondido, ele vai para frente e aí ele forma a pergunta: do I go? Eu vou, porque eu não sei da minha vida. Do you go? Você vai. Do we go? A gente vai. Do they go? Eles vão. E aí eu tô perguntando de uma coisa que acontece frequentemente. Você vai à praia toda semana? Você vai à escola? Não é aquele do fim de semana agora, tá? Ela vai à igreja todo fim de semana? Sim ou não? Então é isso que eu tô fazendo. E esse do que tá aqui, ele tá indo pra frente para formular a pergunta. Tudo bem? Ah, mas eu tô com preguiça de anotar essas regras no papel. Não tem problema, porque pro resto do curso a gente vai ensinar. Mas para você não ter que aprender uma regra nova toda a aula, se você aprender que toda negativa se faz com not depois do auxiliar e que toda pergunta se faz com auxiliar antes do sujeito, se você pegar esse paranauê aí, você vai sofrer muito menos para aprender todos os tempos e todos os modos. Enfim. O does que estava aqui, você omitiu o do, você escondeu o do. E aí onde vai o S? Vai aqui. Ah, então é por isso que eu falo I drink, you drink, he drinks. Porque eu omiti o do aqui, só que aqui era does. E aí eu omiti o do, o S entrou no verbo. Então vai ficar he drinks, he eats, she plays, he believes. E aí toda vez vai ter um S. E você vai falar, pô, mas por que tem S se não é plural? Bom, você fala tu vais, tu queres, tu fazes, tu podes, tu acreditas, e nem por causa desse S virou plural. Tudo bem? E quando que você fala eles vão, eles querem, eles comem, they go, they want, they eat. E cadê o S? Não tem S, porque esse S aqui ele não é do plural, ele é uma forma de conjugar as coisas. E que bom que é só isso que existe. Tudo bem? Então, eu vou mencionar rápido, não vai ser aquela coisa de, olha, repita comigo, é só para você entender como funciona os paranauê da coisa. Então, se eu quiser dizer que a tracer ela desviar é to dodge. Como a tracer é she, vai ter esse S aqui, então vai ficar tracer dodges attacks. Ela desvia dos ataques. Nova misses, ela erra os tiros. Tudo na afirmativa. Eu estou omitindo um do e o S do does está vindo para cá. Tear apart é desmontar, derrubar, despedaçar. Então Gaslow tears apart walls. Tears walls apart. Ele derruba muros, ele destrói tudo. E o Shane bebe, beber é to drink. Como Shane é he, você vai colocar esse S aqui, vai ficar Shane drinks. Ok? Shan drinks. E Abatru copies, o Abatru copia, Medivh protects, o Medivh protege, Olaf eats, o Olaf come. E se fosse o Olaf e o Eric, aí eu tiraria esse S daqui.
Tudo bem? Porque o Olaf é ele, o Eric é ele, mas se eu falar o Olaf e o Eric vira eles, e aí não tem esse S mais. E aí eu falaria, nesse caso, Olaf and Eric eat, desculpa, Olaf and Eric eat. E o Uther Hills, como ele tá sozinho, Uther Hills. Agora, se eu quisesse falar que o Uther e o Hagar curam, eu falaria Uther and Rhaegar heal, sem esse S, heal. Beleza? Isso aí. Negativa, como é que eu faço? Eu vou sumir com esse S, por quê? Porque o does voltou. Então, o S daqui, ó, o S que tinha aqui, ele já foi pro does. E aí é só dizer Chromie doesn't play basketball. Porque ninguém quer ela no time, coitada. Eu acho isso uma sacanagem. Illidan doesn't see anything. O Illidan não enxerga nada, não vê nada. Vala doesn't tank. A Vala não tanca. Asmodan doesn't do pilates. Você consegue imaginar o Asmodan fazendo pilates? Não, ele não faz. Eu tenho quase certeza que ele não faz. Asmodan doesn't do pilates. And Nazibo doesn't go to church. Nazibo doesn't go to church porque ele não é bem recebido. Chamam ele de macumbeiro lá. Gente, não fui eu que criei esses exemplos, tá? Faz de conta. Agora eu quero perguntar. Como é que eu faço para perguntar se você faz, se você vai, se nós vamos, se eles vão? Eu vou jogar esse do na frente. E como eu vou perguntar a respeito da vida de uma única pessoa, eu vou perguntar com o does. Caramba, meu, como tá difícil. Does Silvana like Garrosh? Does Silvana like Garrosh? Por que não tem likes aqui, se Silvana é ela? O S tá aqui, ó, tá no does. Então eu não preciso colocar no verbo. Esses verbos todos, eles só estão com S, dodges, misses, tears, drinks. Eles só estão com S porque o do está omitido. Agora na hora de perguntar, does Silvana like Garrosh? Ela gosta do Garrosh? Me respondam aí. Does Zeratul fight Tassadar in StarCraft lore? Tá vendo que eu não tô perguntando se o Zeratul ele tá brigando com o Tassadar agora? Eu tô perguntando se ele briga ao infinito, a coisa de sempre romântica. O Zeratul ele luta com o Tassadar na Lord StarCraft? Sim ou não? So, does Zeratul fight Tassadar? Does a Tyrande love Malfurion? Vocês acham que a Tyrande ama o Malfurion? Vocês acham que a Capitu... Does Jaina treat boys coldly? Does Jaina treat boys coldly? A Jaina, ela trata os meninos com frieza. Gente, engraçado, velho. Me ajuda. E does Hammer hit nails? Does Hammer hit nails? O que eu tô perguntando? Se a Hammer bate prego. Hammer, martelo. Ou seja, se eu quiser falar, por exemplo, eu faço, como que é o verbo fazer? É do. Mas aí eu tenho que saber que o verbo principal é o do, assim como love é o verbo principal, assim como hit é o verbo principal, assim como treat é o verbo principal. E o do ele é o verbo principal, então eu vou precisar de mais um aqui para ser o auxiliar dele. Então quando eu falo I do, na verdade eu estou falando I do? Sim. E a negativa de I do é I don't do. Você precisa ter o auxiliar aqui e o verbo principal aqui. I don't do, eu não faço. E se eu quiser perguntar se você faz, eu tenho que perguntar do you do? Então eu estou seguindo aquela regra. Toda negativa se faz com not depois do auxiliar. Se eu quiser não contrair, o don't ele vira do not, tá? Todos esses don'ts aqui, doesn't, se eu quiser transformar esse doesn't num does not, eu posso. É só não contrair. Então o doesn't e o don't são contrações de does not e de do not. E aí se eu quiser perguntar se você faz, é do you do. Logo, se você for no dicionário, você já consegue falar que qualquer um consegue fazer qualquer coisa. Como que é cortar? É cut. Então, se eu quiser falar que o butcher ele corta carne fresca, a butcher cuts, tem esse S, fresh meat. Fresh meat. Butcher cuts fresh meat. O que ele não corta? E se eu quiser dizer que ele não corta, he doesn't cut. E se eu quiser perguntar se ele bloqueia, does butcher block? Ok? E o Murky? Murky slimes, slows, beats, hurts and kills geral. Ele visga, desacelera, bate, machuca e mata todo mundo. Esse geral é português, tá, gente? Não vai achar que isso é inglês, não. So, you can say... Quando você olha para
para as skills, você vê, ó, causes. Então, Artanis next base attack immediately causes, causa. Então, dash forward deal, sempre tem o que a skill faz e como ela sempre faz, como essa skill sempre faz, como esse talento sempre faz em toda partida, símbolo romântico do infinito, você vai ter um S. Dizendo que ela faz isso. Agora, se forem vários ataques, não vai ter um S, mas está no present simple, que é o presente do infinito que eu quero que vocês entendam. Conclusão, para esse vídeo não ficar infinito. Você pode não ter entendido muito bem, assiste de novo. Você pode não ter entendido nada, desculpa, talvez a culpa seja minha, mas é importante que você aprenda, assista esse vídeo várias vezes, o quanto for necessário, mas que continue treinando. Mesmo que você fique um pouco perdido, depois a gente vai juntar o Continuous com o Symbol e vai fazer o cruzamento dos dois, e a gente vai falar, eu trabalho, mas não estou trabalhando, eu bebo, mas não estou bebendo, eu estou jogando, mas na verdade eu não jogo, e aí de construir essas estruturas misturadas, você vai gerar mais consciência. Só para você entender, quando você entra numa escola de inglês, isso daqui é basicamente os 6 primeiros meses de curso. Te juro, assim, é coisa pra caramba. Então você já está economizando uma grana, se você se dedicar a isso, você vai conseguir algum progresso. Se você tem inglês intermediário, não subestime esse conhecimento aqui, porque eu posso te dar uma prova e você pode errar um monte de coisa. Então, quanto mais você exercitar, melhor. Tudo bem? Como que eu falo que o Kael queima o anel do Nazib? Não, chega, gente. Até a próxima.